Vamos falar sobre os livros que eu li no mês de outubro e o que eu achei de cada um deles. Deixa eu pegar eles aqui. Tá, temos aqui o primeiro, Imperfeitos. Eu também li Rei da Preguiça. A Vida Invisível de Ed La Rue. Vergonha e Feita pra mim. Esses dois. Certo, então vamos conversar sobre estes livros. Começando por Imperfeitos, que foi, eu acho que o primeiro que eu li em outubro. É um livro bem fininho, tá rapidinho de ler. Se eu não me engano, eu li ele em tipo 1 dia e meio, no máximo 2. Qual que é a história? Como é que é o nome da personagem mesmo? Olive. A Olive, ela é uma pessoa, assim, uma mulher muito azarada. Tudo acontece de errado na vida dela. Até que um dia ela é uma das únicas pessoas que não tem azar. Ela vai no casamento da irmã gêmea dela, que ela é madrinha, né? E todo mundo no casamento, inclusive os noivos, ganha uma intoxicação alimentar, menos ela e o irmão do noivo, no caso, o cunhado da irmã dela, né? Então é um dos poucos momentos na vida dela que ela teve sorte, que ela não pegou intoxicação alimentar. Só que daí, qual que é o problema? A irmã da Olive tinha ganhado uma viagem de lua de mel e essa viagem ela não poderia ser adiada e não era transferível também. Então, como a Olive é irmã gêmea da outra, ela poderia se passar pela irmã e a irmã dela só tinha informado o sobrenome do marido. Então, como o cunhado dela tem o mesmo sobrenome do marido dela, então ele poderia ir no lugar do marido também. Então, a Olive vai para essa lua de mel no Havaí, totalmente paradisíaca, romântica, com o irmão do marido da irmã dela, que no caso é alguém com quem ela não se dá bem, porque eles se conhecem há algum tempo já, né, por causa da família e coisa. E no início até eles se deram bem, assim, só que ele começou a ser meio grosso com ela. E ela não gosta dele, não vai com a cara dele. Só que eles vão ter que viajar juntos e se aturar. Ficar no mesmo quarto de hotel, que é gigantesco, porque eles pegaram, né, uma suíte, sei lá o que, mas mesmo assim vão ter que se aguentar. Aí começa toda aquela coisa, assim, de romance. No meio da viagem eles começam a ficar mais amigos, começam a conversar mais, começam a se dar bem. Depois eles voltam da viagem, daí a história se desenrola com outras coisas que acontecem com a família ali. Não vou contar mais além disso. Mas o que eu achei então do livro? É um livro divertido, é um livro leve, mas não é uau, sabe? Grande coisa. Tipo, não é meu Deus do céu, que livro bom. Tipo, foi um livro legal de ler, super rápido de ler, porque ele é fininho, a linguagem, né, é super fácil. A história evolui de um jeito bem tranquilo, mas não é o tipo de livro que eu buscaria mais livros como ele. Porque por mais que seja um livro divertido, leve, ele não é tão envolvente assim. Achei o final dele meio tipo, ok, sabe? Parece que não poderia ser melhor. Mas é um livro legal, assim, para passar o tempo. Então, para mim, esse tipo de livro, ele é muito naquela proposta de um filme de sessão da tarde. Tu não assiste um filme de sessão da tarde esperando que seja o melhor filme que tu vai assistir na tua vida, né? É um filme ali para passar o tempo, passar a tarde. Às vezes tu não quer uma história que vai te fazer pensar muito ou que vai te emocionar, tu não tá afim disso. É uma coisa só pra passar teu tempo. Então, tipo, esse é o livro perfeito pra isso. É o tipo de livro pra levar, sei lá, pra ler na beira da praia. Pra ler uma viagem de avião, sabe? Pra desligar o teu cérebro mesmo. Próximo livro, Rei da Preguiça. Esse aqui é o livro da série Reis do Pecado. É o quarto livro da série. Eu li todos da série até o momento, vão ser 7. No momento só tem no Brasil até o quarto, que é esse aqui. Eu gostei muito da série Reis do Pecado, não cheguei a falar sobre elas em um vídeo, né? Então eu vou aproveitar pra falar aqui. O primeiro, eu não tava esperando grande coisa quando eu comecei, eu achei que ia ser tipo meio demais, assim, entendeu? Mas a história é muito legal. Então eu gostei muito do primeiro, o segundo livro foi insuportável. O segundo livro é muito chato. Nossa, ele é devagar, os personagens, tipo. Meio muito drama, melodramático, sabe? Nossa, o segundo eu penei pra terminar, mas como a escrita, tipo, tá um romance bem levinho e tal, eu terminei. Mas o terceiro é muito bom, foi melhor que o primeiro, inclusive, mas eu acho que o quarto é o meu favorito da série até o momento, né? Vamos ver quando lançar os próximos. Os personagens que aparecem nesse livro aqui já aparecem nos livros anteriores da série, né? Então, se tu leu a série, tu conhece. Mas a personagem principal desse livro aqui é uma assessora de imprensa
que um dos clientes dela é muito problemático e por algumas coisas que acontecem ali na vida dele, ela acaba tendo que conviver um pouco mais com ele e eles começam a se dar bem e tal, e enfim, a história evolui. Gostei muito desse livro aqui, eu gostei dos personagens, eu acho que eles têm mais personalidade, assim, do que, por exemplo, os personagens do segundo, que tem personalidade, mas é uma personalidade chata. Esse aqui eu gostei deles. Tem problemas familiares dos dois lados e o jeito que isso é abordado eu acho muito legal também. A forma que eles introduzem também aspectos passados da história da vida de cada um também fechou muito assim com o livro, não ficou chato, porque às vezes fica chato quando fica contando, né, todo um contexto ali do porquê que a pessoa é assim. Mas aqui fluiu muito e o casal, assim, a química deles, tudo, eu gostei muito desse livro aqui. Eu já leu alguns dos livros anteriores dessa série Reis do Pecado, mas talvez não tenha gostado tanto assim. Te recomendo ficar até o quarto, porque o quarto vale muito a pena. Principalmente se tá no segundo, tá? Aguenta. Porque o terceiro também é bom. O terceiro tinha sido até o meu favorito até o momento antes desse aqui. Tá, agora vamos falar sobre A Vida Invisível de Addie LaRue. Na verdade, quando eu li esse aqui, eu já tava assim na minha cabeça, meu Deus, esse aqui vai ser o favorito do mês. Eu pensei que eu ia fazer um vídeo de favoritos, mas no fim eu acabei resolvendo falar de todos os livros que eu li no mês. Mas será que foi meu favorito ainda? Porque depois eu li outro que eu gostei bastante. Mas eu ainda acho que esse aqui foi o meu favorito do mês. É muito bom, é um livro de fantasia, que é uma coisa que fazia tempo que eu não lia. Todos os últimos livros, como vocês podem ter visto, eram mais romances, assim, normais, vida real, normal, não tinha nada muito conto de fadas acontecendo. Esse aqui já é uma fantasia, ele envolve deuses, envolve coisas que não acontecem na vida real. A única coisa que tá escrita aqui na contracapa é: nunca faça preces aos deuses que atendem depois do anoitecer. Ou seja, quando eu comecei a ler esse livro aqui, porque foi o Pedro que me deu, eu não sabia nada sobre o livro. Eu não pesquisei nada, eu simplesmente comecei a ler ele assim, no escuro. A história começa em 1800 e alguma coisa, deixa eu pensar, 1698. Vários anos atrás, com uma menina, a Adeline, e ela mora numa cidade bem pacata, assim, da França, bem do interior, cidade minúscula, e ela quer muito, tipo, conhecer outros lugares, né? Explorar o mundo. Só que o destino dela ali daquela cidade pequena é se casar com alguém e viver e morrer para sempre ali naquela cidadezinha. E ela detesta essa ideia, até que chega um momento que os pais dela arranjam um casamento dela com um cara, um homem bem mais velho do que ela, que ele tinha ficado viúvo, tinha umas crianças já e precisava de uma mulher. Daí, desesperada, ela foge no dia do casamento e ela começa a rezar. E ela tinha aprendido com uma outra senhora que mora ali no vilarejo, que ela parece meio bruxa, assim, sabe? Meio mística, a rezar pros deuses antigos, não só pro deus atual ali, que é o Deus que a família dela acredita. Então ela foge do casamento e ela começa a rezar pros deuses, só que ela não percebe que nesse meio tempo que ela tá correndo e desesperada e rezando, o sol se põe. Então anoitece e a prece dela é atendida por um deus que atende preces depois do anoitecer. E a senhora tinha avisado ela: nunca faça preces aos deuses que atendem depois do anoitecer. Então ela pede para esse deus para não ter que se casar, para conseguir ser livre e explorar o mundo. E o deus atende esse pedido, só que como todo pedido tem um preço, tem uma consequência desse pedido que ela não esperava e que acaba deixando a vida dela bem complicada. Não vou dar mais detalhes sobre a história, porque eu acho legal, acho que eu até já dei detalhes demais, porque eu acho legal ler assim, sem saber nada, que nem eu fiz. Mas é uma história muito legal. Se tu gosta de livros de fantasia, se tu gosta de histórias que envolvem deuses, e daí tem, claro, a questão do relacionamento ali romântico acontecendo, que também não é bem o que talvez esperaria no início. Gostei muito desse livro aqui, tanto que ele é bem grosso. Aliás, vamos falar sobre essa capa. Olha, ela tem detalhes dourados aqui, prata, aqui atrás, olha, a lateral, muito lindo. E até aqui nas folhas, nas páginas, tem as estrelas. É uma edição muito linda, esse livro é muito bom, tanto que ele é grosso, como eu ia falar, tem umas 600 páginas, eu acredito. Eu li ele em 3 dias. Agora, Vergonha. Vergonha é um livro que, mais naquele estilo tradicional, assim, de história de amor que a gente está acostumado.
se passa em uma cidade pequena, envolve casos de a personagem ela tá passando por uma separação, ali por um divórcio, do marido que ela tava há 15 anos juntos. Eles começaram a namorar quando ela era adolescente. Então, assim, tem muita questão de autoconhecimento, de redescobrir quem tu é, quando, tipo, toda a tua vida girava em torno de uma pessoa e dessa pessoa vai embora e tu não sabe mais quem tu é. Então, tu precisa reaprender todos os teus gostos, porque tu descobre que algumas coisas que tu achava que gostava, na verdade, era outra pessoa que gostava e tu só seguiu o mesmo fluxo. Fala sobre traições também, tanto no caso dela ali, quanto no da família dela. Sobre preconceito também. Então, um personagem masculino que vai aparecer ao longo da história, ele é muito julgado nessa cidade pequena, ele é visto como se fosse, tipo, o rebelde. E ela é toda certinha, ela é filha do pastor de cidade, a família mais rica da cidade. Então, eles são um exemplo. Eu gosto desses livros, assim, de romance em cidade pequena, que envolve alguns conflitos familiares. E também tem a questão de enemies to lovers, então são personagens que no início eles não se dão nem um pouco bem, mas aos poucos eles vão se conhecendo melhor, vão formando uma amizade ali e acabam gostando um do outro. Então, se tu gosta desse tipo de livro, tu vai gostar de Vergonha. É um livro muito bom, gostei muito dele. E a última leitura de outubro foi feita pra mim. Eu achei, primeiro de tudo, tá linda essa edição. Olha, a capa, que não tem como vocês verem, eu acho, mas ela tem uma textura diferente, quase como se fosse... Parece um jornal, sabe? Até o brilho dele é diferente, mas é duro, tipo, razoavelmente duro, né? E a ilustração aqui também num estilo meio de quadrinho, achei bem bonitinho, mas é um livro pequenininho, né? Ó, deixa eu comparar com um tamanho mais normal, ele é um pouquinho menor e também ele é bem fininho. Feita pra mim é o primeiro livro da série Rebel Blue, que é uma série que se passa num rancho, então é uma série que envolve cowboys. Já falei em um outro vídeo aqui sobre uma outra série que despertou pra mim o vício em histórias com cowboys. Então eu gostei muito dessa série aqui. Segue a mesma pegada da série do Chestnut Springs, que eu já fiz um vídeo falando sobre ela, né? É uma cidade pequena, uma família ali que mora num rancho, então tem os personagens ali que com certeza vão aparecer nos próximos livros também. Também tem um pouquinho que nem o livro Vergonha, o tema ali Enemies to Lovers, então são personagens que eles se conhecem há anos, eles se conhecem desde que eles são crianças, mas eles não eram realmente amigos. Na verdade, eles nem se davam muito bem, assim, um irritava muito o outro. Mas adultos, a moça volta para a cidade por um tempo, porque ela passou por um acidente. Ela é uma amazona, ela corria com cavalos uma prova específica lá, só que ela sofreu um acidente, ela não vai poder fazer mais isso, e daí ela volta pro rancho da família dela para pensar o que ela quer fazer da vida, e no meio disso ela encontra esse velho amigo, não tão amigo assim, que ajuda ela a se recuperar do acidente, a conseguir subir de novo do cavalo e conseguir dar um encerramento para a carreira dela até o momento, enfim. Essa vibe, assim, eu acho que já deu pra entender. Se tu gosta desse tipo de livro de cidade pequena, cowboys, enemies to lovers, com certeza vai gostar desse aqui. O único problema dele, o único defeito dele é porque ele é muito curtinho. Muito rápido de ler. Eu acho que li ele em 2 dias, assim. Eu tentei, tipo, eu me esforcei pra ler ele mais devagar, sabe assim, pra não terminar ele logo, porque ele tava muito bom. Tô ansiosa pra ler os próximos. Infelizmente, também parece que só tem 3 livros nessa série, porque eles são muito bons. Eu poderia ter pelo menos uns 5, mas tô ansiosa pra ler o próximo. Então é isto. Estas foram as leituras do mês de outubro. Se tu já leu algum ou alguns, né, desses livros aqui, deixa nos comentários o que tu achou, porque daí as pessoas que estão interessadas em ler também podem ler a tua opinião também, não só a minha. E também, se tiver recomendações de livros no estilo que vocês acham que talvez eu possa gostar, pode deixar aqui nos comentários também. Espero trazer mais nos próximos meses esses vídeos, assim, com as leituras do mês, porque eu acho que é um formato que combina melhor. Eu posso falar sobre mais livros, não só sobre um que eu tenho que escolher ali do mês, porque às vezes é meio difícil, né? Escolher um favorito. Tanto que eu já meio que roubei da última vez. Eu acho que esse formato de leituras do mês vai funcionar melhor pra mim. Vou deixar aqui no final também o último vídeo que eu fiz sobre leitura, porque eu acredito que possa te interessar. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo para que ele alcance mais pessoas e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo sobre criatividade, criação de conteúdo e desenvolvimento pessoal e, eventualmente, porque entra ali em desenvolvimento pessoal, leituras, né? Meus hobbies. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!